Continuando então nossa exposição na carta de Paulo aos Colossenses, vamos hoje para o finalzinho, metade final do capítulo 2. Então, Colossenses capítulo 2, versos 18 ao 23. A inutilidade das doutrinas humanas, e hoje nós vamos ver o misticismo e o ascetismo. E durante a exposição eu vou explicando. Vamos ficar em pé, por favor? E o texto diz assim: não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Amém. Tomem assento, por favor. Então, uma vida regenerada por Deus não precisa de misticismo nem de ascetismo para a salvação e adoração. E nós temos visto que Cristo é suficiente para a nossa vida. Não só a nossa vida de culto, mas para a nossa vida toda, todos os dias, o tempo todo. Nós não precisamos de doutrinas humanas para a santificação, para a piedade, muito menos para a salvação. Nós já vimos, e creio firmemente, que os irmãos já estão craques de por que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Para mostrar a suficiência de Cristo. É o que a gente vê no capítulo 2 todo. É o argumento principal da carta. Também para dar informação da sua situação na prisão. Ele estava preso. Mas o assunto bíblico doutrinário é para mostrar a suficiência de Cristo à igreja em Colossos. Por quê? Porque a igreja em Colossos estava vivendo um cristianismo sincrético, ou seja, misturado com muitas coisas. Misturava a adoração a Cristo com gnosticismo, com filosofias diversas, ritos de circuncisão, dias especiais de adoração, festas, comidas puras e impuras, e etc. Inclusive culto a anjos. Influências de todo tipo moldaram a adoração da igreja. E eu tenho repetido essas coisas, para que firmem na cabeça de vocês como era a adoração em Colossos. E que, infelizmente, acontece até os dias de hoje. É Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais um rito, Cristo e mais um valor moral. Cristo é suficiente, Ele não precisa de mais alguma coisa ou de mais ninguém, porque Ele é o Deus supremo, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o que tem poder sobre todos os tipos de poderes, humanos ou espirituais. É o que nós vimos no final do capítulo 1. Ele é suficiente para todos nós, como indivíduos e como povo de Deus. Então, a partir desta excelência e suficiência, Paulo questionou a igreja, a razão de estarem dando valor a coisas inúteis para uma vida de santidade. Ele demonstrou isso do capítulo 2, verso 1 ao 17, que nós vimos semana retrasada, quando nós falamos de filosofias vãs e de legalismo. Porque os redimidos, os perdoados, aqueles por Cristo, não foram pela filosofia, nem pelo legalismo. Foi Cristo quem cravou a nossa nota promissória na cruz. Está pago. E então fomos perdoados e libertos do poder das trevas para o reino de luz. Conforme também nós já vimos no capítulo 1. Os colossenses, então, não deveriam mais retornar, ou se preocupar, ou desejar, ou se engraçar com legalismo, festas religiosas e dias especiais. Essas coisas não possuíam mais valor. Eram sombras. As coisas da lei eram sombras daquilo que viria.
o maior, o melhor, a vida com Cristo, a plenitude de Deus. Mas ainda no capítulo 2, que é o centro argumentativo, Paulo também mostrou sobre o misticismo e sobre o ascetismo, que é o rigor do cuidado com o corpo, de exercícios e de comida, daquilo que não come, daquilo que pode comer, quanto tempo de jejum, e não jejum bíblico, para poder se aproximar do Senhor. Jejum em colocar o corpo sobre rigor máximo, para que então alcançasse a santidade. Paulo diz então que os colossenses foram salvos por Cristo, no verso 6 e 7. Vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Somos salvos por Cristo, precisamos continuar nele. E ele diz como? Enraizados, como uma planta firme, edificados, como um prédio bem construído em Cristo. Essa é a nossa vida toda. Cristo não é só a salvação, Cristo é a nossa vida. Nós dependemos dele, precisamos dele. Nada mais normal e lógico que a nossa adoração e tudo que fazemos ou fizermos seja nele, sobre ele, a partir dele, para o louvor dele. É isso que Paulo então está mostrando. Então nós fomos salvos, os colossenses foram salvos, deveriam crescer na fé e em gratidão por ter sido salvo. É isso que Deus espera de um crente. Que ele cresça na fé, edificado em Cristo, como uma planta cresce, estando bem enraizada, como um prédio é construído sobre uma base sólida, Cristo. Então, usando os seus dons e na comunhão do povo de Deus. Como diz pastor Marcos Granconato, disso tudo se depreende que o verdadeiro andar no Senhor implica perseverança e crescimento. O crente que vive nele, ou seja, em Cristo, tem a firmeza de uma grande árvore, cujas raízes profundas aprendem fortemente o solo bom. E esse crente também tem sua vida espiritual construída sobre o sólido alicerce que é Cristo, ou seja, sobre a constante comunhão com Ele. Essa comunhão promove o crescimento no conhecimento da verdade e na santificação. Crente precisa crescer. É isso. Em quem? Em Cristo. Na sabedoria de Cristo, no entendimento de Cristo, nos valores de Cristo, na santidade de Cristo. É sobre Cristo. Cristo é suficiente. Então os colossenses e nós também, eles não deveriam e nós não devemos, misturar as filosofias que afrontam o Evangelho, nem ritos legalistas, nem misticismo, esoterismo e ascetismo. Essas coisas não contribuíam e não contribuem em nada para uma vida em piedade. Foi Cristo que nos tirou do mundo dos mortos. Não foram essas coisas. Não foi um astro, uma estrela que nos perdoou e nos salvou. Não foi um rito legalista que nos salvou. Uma prática moralista que nos salvou. Quem nos salvou foi Cristo na sua obra na cruz. E Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, para que a nossa esperança seja verdadeira. Nossa esperança não é fundamentada em circunstâncias ou nos nossos valores. É fundamentada em Cristo. A esperança bíblica, ela é real. Nós esperamos aquilo que é certo. Por quê? Porque Cristo está vivo. Ele venceu a morte. Então nós venceremos também. Foi Cristo quem colocou os demônios à exposição e à vergonha no seu sacrifício na cruz. Não foram os ritos legalistas. Não foi o misticismo. Não foi o horóscopo. Nem o zodíaco. Foi Cristo. Nem anjos foram. Foi Cristo. Ele é suficiente para a nossa vida. E quando eu terminar a carta aos Colossenses, um dia desse, lembrem-se, Cristo é suficiente para a nossa vida. Hoje nós vamos ver então Paulo refutando o misticismo que já assolava a igreja e assola até hoje os crentes. E vamos também ver no verso 19 e nos versos 20 a 23, Paulo refutando o ascetismo, que também está por aí.
é interessante no sentido negativo, que a gente vê essas coisas acontecendo no período bíblico, isso aqui é um pouquinho mais da metade do primeiro século, e depois de mais de 2000 anos, essas coisas ainda estão por aí, e a igreja ainda dando ouvidos. Olha, eu descobri um rito, a gente não fala assim, eu descobri um negócio legal, que um incircunciso lá da internet falou. A gente pega um óleo, mistura com as ervas, não sei o quê, que dá uma unção boa. A unção que nós precisamos é do Espírito. E nós a recebemos quando cremos em Cristo. E aí Ele então molda nosso coração, regenera e nos santifica até o final. Então nós vamos ver agora, verso 18 e 19, Paulo refutando o misticismo. Ele então continua argumentando, verso 18, não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, não permitam isso. Veja que no verso 8 ele disse, tenham cuidado. No verso 16 ele falou, ninguém julgue vocês, ou seja, ninguém condene vocês. E agora ele vai dizer para que a igreja em Colosso não permitisse que os falsos mestres, que os falsos ensinos desmerecessem a igreja, os crentes em Colossos, porque esses falsos mestres estavam alegando falsa humildade e culto a anjos. É interessante, percebam isso, pretexto de falso mestre, até hoje, o padrão é o mesmo, eles são sempre orgulhosos e arrogantes, contudo, eles se expressam com falsa humildade, geralmente inclina a cabecinha assim, para dizer, como eu sou humilde. E eu já falei isso em outros momentos. Quem declara demais sua humildade é porque está transbordando de orgulho. Humilde é aquele que não fala de si. Ele fala do outro, bem, né? Porque se falar mal é fofoqueiro, é outra coisa. Ele fala bem. De si mesmo, ele não fala. Isso é humildade. Agora, quando você está vendo como eu sou humilde? Está vendo como eu já trabalhei muito? Olha, como eu dei a minha vida por esta igreja, por aquele serviço, por aquele ministério. Isso é falsa humildade. É o que esses falsos mestres faziam com a igreja. Alegando visões especiais, cheios de pecado numa mente carnal, conforme o texto diz. São as marcas das seitas. Percebam as seitas, é sempre o mesmo padrão. Orgulho, porque eles são os melhores dos melhores. Visões particulares. Misticismo, muitas têm, muitas coisas místicas. E dizem que estão adorando a Cristo. Então é Cristo e mais uma profetisa. É Cristo e mais uma ordenança tal. É Cristo e mais um rito específico. É Cristo e mais alguma outra coisa que tem que fazer, senão não tem a salvação. É só Cristo para a salvação. Se tiver Cristo e mais alguma coisa, fuja disso. Não se metam com isso. Paulo então usa os mesmos termos que os místicos usavam, alegando então essa humildade, essa falsa humildade. Porque eles entendiam, e aqui nós temos uma mistura de misticismo com gnosticismo, e essas coisas estão todas misturadas, como é até hoje. É difícil separar isso tudo, a gente separa para estudar e até para expor, mas na verdade essas coisas eram misturadas. Então a falsa humildade ou a pretensa humildade é que não podiam chegar diante de Deus. Não, Deus é muito grande e nós não podemos chegar diante dele. Então a gente vai recorrer aos anjos, para que os anjos então quebrem um caminho e consiga a gente chegar a Deus. E essa é muito provavelmente é o argumento aqui de Paulo contra esses falsos mestres com pretensa humildade. Na verdade, eles não eram humildes. Eles queriam olhos para si mesmos e perverter a igreja e fazer prosélitos. Essas eram as práticas deles. Com isso, menosprezavam Cristo, porque nós já vimos, e Paulo já provou isso, Cristo é suficiente. Se precisa de mais alguma coisa, então você está desmerecendo Cristo. É o alerta de Warren Wiersbe, quando diz assim, tentar alcançar a Deus, Pai,
por qualquer outro meio além do seu Filho Jesus Cristo é idolatria. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Quem adora a Deus por meio de anjos ou de santos que já se encontram no céu, não demonstra que é humilde, mas sim que não se sujeita à palavra de Deus. Na verdade, revela um tipo sutil de presunção, que coloca as tradições humanas no lugar da palavra de Deus. E eu vou dizer mais uma vez, mais comum do que possamos imaginar. Hoje é a palavra de Deus e mais alguma coisa. Então nós devemos ter atenção e vigilância contra esses falsos mestres, porque eles sempre querem enganar a igreja, perverter o evangelho e diminuir quem é Cristo. Esse sempre foi e sempre será a artimanha desses falsos, e continuam enganando crentes. Colossos, as igrejas da Galácia e até hoje. Pedro diz quem são esses falsos mestres, como eles são. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 17 e 19. Esses tais, sobre os falsos mestres, são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Sabe de onde saem os falsos mestres? Do meio da igreja. Eles não vêm do mundo. Alguns ainda estão na igreja. Continuam sendo falsos, tentando perverter o bom evangelho, tentando atrair gente que está caminhando no evangelho, na santificação, eles querem perverter. Tudo isso para massagear o orgulho desses pretensos humildes. Mas Cristo é suficiente para uma vida piedosa, o que temos dito. Jesus é o Senhor sobre todos os poderes espirituais. Então não havia razão para que a igreja em Colossos desse atenção a culto de anjos. Assim como não há razão hoje para crente se meter com coisas místicas e esotéricas. Cristo é maior do que os anjos. O autor é os Hebreus, capítulo 1, versos 5 e 6. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, que é Cristo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos adoram Cristo, então nós também adoramos Cristo. Anjos são servos para o nosso bem. Pedro também na sua primeira carta, falando sobre os anjos, por meio da ressurreição de Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Mais uma vez, Cristo é superior a todo tipo de poder, humano ou espiritual. Então não cabia a igreja dar atenção a essas coisas, a esses ensinos, a essas pessoas. Não cabia a igreja ser sufocada por essas doutrinas erradas. Não cabia a igreja se sentir acuada, envergonhada por seguir somente Cristo. Nós servimos o Senhor Todo-Poderoso. E acabou. Ah, mas na sua igreja não tem um... Não, porque não precisamos. Mas não tem um negócio de pular? Não, porque não precisamos. Não tem um óleo mágico? Não, porque não precisamos. Não tem uma dieta do sol, da lua? Também não, porque não precisamos. Cristo é suficiente. Nós nos reunimos todo domingo, mês a mês, ano a ano, para cultuar Cristo e aprender dele e aconselharmos uns aos outros a partir de Cristo. Ele é suficiente. É somente Cristo que a igreja em Colossos deveria seguir, e nós também. Por isso, Paulo instruiu os Gálatas, que passaram por coisas parecidas em relação aos colossenses,
quanto às doutrinas humanas, Paulo diz assim, Gálatas 1, versos 6 ao 9, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, ou seja, não tem outro evangelho, embora alguns tentem. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou seja, mesmo que Paulo fosse lá e pregasse outra coisa, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, seja maldição. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Olha Paulo repetindo as mesmas coisas. Quando eu repetir que Cristo é suficiente, não se cansem comigo, porque eu vou dizer de novo, Cristo é suficiente. O evangelho da verdade é suficiente para a nossa salvação, piedade e santificação. Ufa! E a gente precisa lembrar disso amanhã. Porque a cultura, inclusive a cultura gospel, a internet e etc., vão dizer, não, você tem que fazer mais alguma coisa para ser aceito por Deus. Já fui, porque Cristo fez a reconciliação, já fui aceito, Deus já me amou, Deus já nos amou, por causa de Cristo. Não há outro evangelho que não seja Cristo, não há culto e oração a anjos, não há visões diferentes da revelação das Escrituras, não tem. Verso 19 então, carta aos Colossenses, Paulo vai reforçar que esses falsos mestres não estão ligados a Cristo. Nada mais lógico, né? Ora, se eles tentam diminuir quem é Cristo diante da igreja, eles não estão conectados a Cristo de jeito nenhum. É lógico que não. Quando diz, e não retendo a cabeça, ou seja, eles não estão conectados à cabeça, que é Cristo. Não estavam ligados. Porque o corpo, sim, a igreja está ligada, estruturada por juntas e ligamentos. Tudo bem ajustado, com o objetivo de crescer conforme Deus. Conforme ele diz no finalzinho do verso 19, o crescimento que vem de Deus. É Deus quem faz a igreja amadurecer no poder de Cristo. Então a santidade vem de Deus e não do misticismo. Foi para esse crescimento que Paulo orou lá no capítulo 1. Lembra a primeira exposição, Paulo orando pela igreja e pedindo que eles crescessem em sabedoria e conhecimento de Deus? Colossenses 1, versos 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, desse jeito, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo orou pela igreja. E é o que ele está dizendo aqui. Cresçam conforme Deus e não conforme esses falsos, que são humildes, denorex, falsos. Só parecem, mas eles não são. E eles não estão conectados a Cristo. Então a igreja amadurece na sabedoria de Cristo e não nas doutrinas humanas, místicas e esotéricas. Cuidado, mais uma vez, com os falsos mestres que inventam isso. Eles se apresentam com falsa humildade, ensinam um outro evangelho, entre aspas, porque querem massagear seu próprio orgulho. Eles não estão em Cristo. Mas a Escritura fala o que deles? Pedro, na segunda carta, diz que a perdição deles, a destruição deles já está garantida. Eles não lograrão êxito, porque eles rejeitaram o Senhor. Lembre-se que eles saíram da igreja, eles saem da igreja. Os falsos mestres saem da igreja. Às vezes e muitas vezes saem do púlpito para ensinar heresias, abandonando Cristo, zombando de Cristo ou acoplando coisas como se Cristo precisasse de mais alguma coisa para nos santificar e nos salvar.
Cuidado com eles. Eles sofrerão a dura punição daquele Senhor que eles renegam e blasfemam. Versos 20 a 23, então, a gente vê Paulo refutando o ascetismo. Ele continua com seus argumentos. E ele diz, se vocês morreram em Cristo, e aqui não é uma ideia de dúvida, é a ideia de já que vocês morreram em Cristo, eu não sei se alguma tradução diz assim, geralmente a NVI ou a NVT aborda assim. Já que vocês morreram em Cristo para os rudimentos do mundo, das coisas segundo os padrões do mundo, morreram para as doutrinas humanas, por que ainda se sujeitam às regras do mundo? É uma pergunta lógica, né? Aliás, tem muita lógica nessa carta. Paulo tem esse jeitão, ele faz argumentos lógicos. Já que vocês não são do mundo, por que vocês querem viver como se fosse do mundo? Já que vocês são de Cristo, como é que vocês querem viver como se não fossem de Cristo? Tem que tomar uma decisão, ou são do mundo ou são de Cristo. Vocês são de Cristo, Paulo dizendo aos Colossenses. Então vivam em Cristo. Por isso ele diz lá atrás, no verso 6, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Não é só para a salvação. Paulo então agora está refutando o ascetismo, a separação daquilo que come, o que não come, se coloca a mão ou não. Rigor com o corpo. Essas coisas são nada para a santificação. Ele diz no verso 21, não toque. Como é que vocês vivem então assim? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. Com o tempo essas coisas acabam. Essas coisas não têm valor, são preceitos e doutrinas dos homens. Está escrito aqui, verso 22. São doutrinas de homens. E no final do 23 ele diz, elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne, ou seja, contra o pecado, na luta pela santificação. Essas coisas não têm valor nenhum. Nenhum. E é interessante porque eu falei que essas heresias são misturadas. Elas não vêm separadinhas em caixas. Elas vêm uma massa, uma sopa de muitas coisas ao mesmo tempo. E o ascetismo está misturado ao legalismo. O que eu como, o que eu não como. É uma lista de não e uma lista de sim. Aí eu tenho que tirar a lista do bolso. Espera aí, deixa eu ver, eu posso falar com... Não, esse eu posso falar. Deixa eu ver se eu posso apertar a mão. Eu estou exagerando, irmãos. Deixa eu ver se eu posso comer essa comida aqui. Evangelho não é sobre isso. Santidade não é sobre isso. Santidade é sobre viver o coração de Cristo, fruto do Espírito. Isso é santidade. Que no capítulo 3, então, Paulo vai falar da verdadeira santificação, que nós veremos depois, um outro dia. Mas essas coisas sempre rondaram as igrejas até hoje. Na Idade Média, por exemplo, muito tempo depois disso aqui, muitos séculos depois, muitos acreditavam, servos do Senhor, muitos acreditavam que a santificação vinha de dormir em camas só com a madeira, votos de pobreza, usar roupas de pele, sabe, de animais, autoflagelo, voto de silêncio, isolamento do mundo, ficar trancado em um lugar, e etc. Dietas de jejum, que não jejum bíblico, de determinados alimentos ou de alimento nenhum, muito tempo, para alcançar a santidade. É sempre o legalismo, meus queridos, misturado com o ascetismo. Eles estão num sopão. Como diz o Warren Wiersbe, o asceta espera santificar a alma, disciplinando o corpo. E é essa heresia que Paulo ataca. Assim como as datas, as dietas não têm valor em termos de santificação, também a disciplina carnal, com esse propósito, é inútil. Inútil. Mais uma vez, os falsos mestres, gente infiel, perigosa, queria que a igreja abraçasse essas coisas para o processo de piedade. Ensinos de falsa humildade, com aparência de sabedoria. Olha o 23 no início do verso 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, falsa humildade, tratamento austero do corpo.
É a mesma coisa de sempre. Gente inventando moda contrária ao evangelho ou para ser somada ao evangelho. É falsidade em cima de falsidade. Algumas coisas são até boas. Talvez uma dieta específica, talvez faça bem para o corpo. E está tudo bem. Mas para a santidade, não. Uma dieta, seja do que for, não faz a menor diferença na luta contra o pecado. Não faz. O tratamento austero ou rigoroso do corpo não aproximava os colossenses de Deus. Nem uma dieta específica. Paulo diz isso a Timóteo, sobre rigor, sobre exercício físico. Ele diz, 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, rejeite as fábulas profanas de velhas caducas. Aqui não é maluca não, sabe? É que não queria o evangelho. Pervertidas em relação ao evangelho. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e aqui há de vir. Olha a influência da cultura grega. Timóteo estava em Éfeso, uma grande cidade com grande influência grega. Influência da cultura sobre o corpo, sobre a beleza do corpo, sobre exercícios físicos, inclusive sobre jogos, que as Olimpíadas vêm desse conceito. Em que os corpos eram, então, quase idolatrados. A performance do físico. O cuidado com o corpo é importante? É. Exercícios físicos são bons? São. Ter uma alimentação saudável é legal? Boa? É. Até para envelhecer bem. Sim. Tudo isso é bom. Mas essas coisas não tornam você mais espiritual. Mais próximos de Deus. Não. Não tornam. Ou mais aprovado do que os outros. É isso que Paulo está dizendo. Essas coisas, final do verso 23, essas coisas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne, embora sejam boas. Então não é o evangelho e mais uma dieta. Não é o evangelho e mais exercício físico, é o evangelho. Se você vai fazer exercício físico, ótimo, faça. E quem não faz? Não vai para o céu. Até porque não é por isso, é por Cristo, que é mais do que suficiente para a nossa vida. Isso é fantástico, porque Paulo não condena os exercícios físicos. Ele só diz que o exercício físico é inócuo para uma vida com Deus. É isso. Até porque o exercício físico tem proveito aqui. E a piedade tem proveito aqui e para a eternidade. Então vale mais. E é a mesma coisa que Paulo está dizendo aos Colossenses. O tratamento rigoroso com o corpo não trazia santidade. Não fazia a menor diferença na luta contra o pecado. É o coração que deve ser vigiado. Não é o que nós comemos e os exercícios que fazemos, físico. Não é. Nós precisamos vigiar o coração, porque é do coração que nasce o pecado. Jesus ensinou essas coisas. Quando ele foi indagado pelos fariseus de por que os discípulos não lavavam as mãos como rito de purificação antes das refeições, Jesus repreende esses religiosos hipócritas que negavam os ensinos de Deus e se preocupavam com as doutrinas humanas. Ele diz isso em Mateus 15. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O texto que nós lemos na abertura do culto. E depois ele ensinou os discípulos, porque os discípulos não entenderam muito bem uma parábola sobre o que se come. E Jesus então diz, ainda no capítulo 15, versos 15 em diante. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Vocês não conhecem esse negócio, não? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina.
Não faz a menor diferença para a santidade. O que contamina é o que vem do coração. Então, é o coração que deve estar alinhado com o Evangelho. O Evangelho não é sobre comida, bebida, exercício físico ou dieta. É sobre regeneração e evidências do fruto do Espírito. É isso. Mais uma vez, Paulo a Timóteo, um exemplo de como as coisas são misturadas. Gente má, falsos mestres, mistura rigor com corpo, alimentos e demônios. Tem sempre uma mistura. E ele diz, no capítulo 4, ora, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. E olha o que eles dizem então: proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e ser recebido com gratidão nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Percebe que os ensinos são misturados, do que come, rigor com o corpo, ensinos de demônios e gente que abandona a fé. Olha que sopão de heresias, com cara de espiritualidade. Enquanto que Paulo está dizendo aos Colossenses, Cristo é suficiente para vocês, queridos de Colossos. Cristo é suficiente para a gente, Monte Moriá. Não precisamos de mais ninguém para a nossa santidade, para a salvação, para a piedade, para o viver digno do Evangelho. É em Cristo. Porque o engano engana, queridos. Engana aqueles que estão afastados da palavra. E eu já falei isso. Quem está afastado da palavra será enrolado, enganado por essas coisas. Por que isso acontece até hoje? Porque tem público. Quem é o público? Aqueles que estão longe da comunhão do povo, aqueles que estão longe da palavra, aqueles que oram uma vez por mês. Olhe lá. São esses. As mesmas coisas. Mais uma vez, nossa santificação e a maturidade são apenas em Cristo, a plenitude de Deus. Naquele que estão guardadas toda a sabedoria e o entendimento, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Ele é suficiente. E eu quero tirar alguns ensinos práticos para a gente, porque algumas questões aqui não se repetem hoje de forma tão clara e evidente. E o que perturba a igreja hoje em misticismo e ascetismo? Porque eles estão aí. Eles mudam de roupa, mudam de aparência, mas essas coisas estão por aí, com outros nomes, às vezes com novas atitudes. Então, cuidado com doutrinas humanas que inventamos. Porque nós somos bons para inventar bobagem, tá? Nós somos bons. Nosso coração é fértil para inventar besteira. Então, cuidado com ensinos místicos e esotéricos. Água benta, óleo de poder, água com oração. Antigamente se botava um copo em cima da televisão. Como as televisões hoje são fininhas, não dá para botar o copo, aí bota do lado. Para quem está do outro lado lá falando, orando, passe, não sei como que passa, passaria pela televisão e aí fica na água, aí você bebe a água. Meu Deus do céu. Isso existe, irmãos, até hoje. Cuidado com essas coisas. Lenço de poder, sopro sei lá o quê, paletó ungido. O poder está em Cristo. E ele foi dado, a plenitude de Deus foi dada à igreja, como cabeça. Essas coisas misturam crendices, misticismo com ar de espiritualidade. Não precisamos disso. Todo o poder está em Cristo. Eu estou falando, irmãos, de igreja, tá? Que fazem essas coisas. Tem igreja fazendo essas coisas. Diminui Cristo. Cuidado com ensinos de culto e orações a anjos. Eu já falei isso em outra oportunidade. Tem crente que faz oração para anjo.
Os anjos são emissários de Deus para o nosso bem, mas eles não devem ser cultuados. Cristo é maior do que eles, já está provado nas Escrituras. Hoje mesmo mostrei. Oração. Não há lugar onde Deus nos ouve melhor. Não há. Seja no monte, no vale, essas coisas não fazem sua oração ser mais ouvida. Não fazem. Quem vai ao monte orar, pode ir, não é mais espiritual do que aquele que não vai. Por que ninguém posta foto que orou no quarto? Só posta foto que orou no monte. É orgulho ou é humildade? Por que ninguém posta foto que orou embaixo do abacateiro? Mas eu fui no monte, não sei aonde fui. Para mostrar o pôr do sol e orando, ou o nascer do sol e orando. Deus nos ouve, amados, porque Ele é compassivo, misericordioso. Então Ele nos ouve, é por isso. Nós fomos reconciliados pela obra de Cristo. Cuidado com ensinos de horóscopo, zodíaco e coisas parecidas. Isso não tem nada de evangelho. Parece loucura falar isso, né? Mas não é não. Cuidado com o ensino sobre visões que contrariam as Escrituras. São enganos que pervertem o coração. Cristo é a revelação máxima de Deus. Onde é que a gente aprende sobre Cristo? Nas Escrituras. Então são alguns pontos sobre coisas místicas e esotéricas que eu separei. Atentem para isso. Cuidado com os ensinos sobre ascetismo. Então aquilo que se come, dieta, exercícios rigorosos com o corpo para alcançar a santidade. Para a santidade, a sua dieta não faz a menor diferença, se é que você faz dieta. Se você come açúcar ou não, se você come sal ou não, se você come fritura ou não, se você bebe refrigerante ou café, ter uma alimentação saudável é bom para o corpo. Precisamos cuidar do corpo? Sim, precisamos. Mas essas coisas não mexem com a nossa santidade. Aquilo que você come ou deixa de comer não faz a menor diferença para a nossa santidade. Não existe dieta da lua, do sol, sei lá de quê, que vai te aproximar de Deus. Quem nos aproxima de Deus é Cristo, e já nos aproximou de Deus. Exercícios físicos são bons? São bons. Mas eles não fazem a menor diferença se você malha de segunda a sexta, se só malha quarta, se você nem vai. Não fazem a menor diferença para a santidade. Não, estou cuidando do corpo, porque foi o corpo que Deus me deu. Você só vai ter esse. Cuide desse. Mas para você ser amado por Deus, isso não faz a menor diferença. Para a santidade ou para a piedade. Exercícios para lutar contra o pecado é no poder do Espírito, é oração e Bíblia. Esses são os exercícios na luta contra o pecado. E não exercícios físicos. Isolar-se do mundo, buscar pobreza, não demonstram piedade e dignidade do Evangelho. Na verdade, é um rigor legalista. Para você ticar, fiz isso, fiz isso. Olha como eu sou um bom crente. Cristo não te salvou porque você é bom, ou era bom. Cristo te salvou por causa da bondade dele e da perfeição do sacrifício do Filho. Porque você e eu íamos para o inferno, na condenação eterna. E aí você está ticando. Eu fiz isso hoje, eu fiz isso hoje. Deus já te salvou. É em Cristo, então, que a gente volta para Deus quando faz bobagens. E não procurando coisas para a nossa exaltação própria. Então, amados, cuidado com essas coisas. Cuidado. Porque elas estão por aí, mais próximas do que imaginamos. Inclusive no meio evangélico. Parece-me que alguns crentes esqueceram de quem é Cristo, precisam ler de novo Colossenses capítulo 1, verso 15 em diante. E aí inventam moda desse tipo, achando que fazendo isso estarão vivendo dignamente o Evangelho. Não estão. Para viver dignamente o Evangelho é viver em Cristo.
sob a direção do Espírito, controlado pelo Espírito, evidenciando os frutos do Espírito. Porque o Espírito só desceu porque Cristo fez a sua obra e voltou aos céus. Então é sobre Trindade. E sobre senhorio é sobre Cristo, o dono da igreja, o cabeça da igreja. E não misticismo ou ascetismo. E eu quero concluir com o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8 e 9, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não mudou. Desde a época de dos Colossenses. Não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Vida cristã, amados, é sobre Jesus. O mesmo e excelente Senhor poderoso que nós já vimos lá no capítulo 1. Suficiente para a nossa vida. Firmemos a nossa vida nele. 1 milímetro longe de Cristo já dá problema. 1 milímetro longe de Cristo começam a brotar heresias. 1 milímetro longe de Cristo, a gente já começa a inflar o coração à busca de coisas além de Cristo. Nossa vida deve estar pautada em Cristo. Somente Cristo. Nada além de Cristo. Porque Ele é suficiente para tudo na nossa vida. Que o Senhor Deus nos abençoe. Lembre disso amanhã, quando forem para o trabalho, para suas atividades, para a escola, para a faculdade e qualquer outro canto. Cristo é suficiente. Na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cristo é suficiente o tempo todo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela meditação da Tua palavra. Obrigado mais uma vez, ó Deus, porque fomos lembrados mais uma vez que Cristo é suficiente para a nossa vida. Nenhuma doutrina humana deve ser acoplada ao Evangelho. Nenhuma doutrina humana deve substituir o Evangelho. Somente o Evangelho da verdade pode nos salvar. Somente o Evangelho da verdade pode nos santificar. Somente o Evangelho da verdade pode nos reconciliar. O Evangelho da verdade é Cristo Jesus, o Filho eterno, que voluntariamente se ofereceu para o perdão dos nossos pecados. Foi morto na cruz, morte horrenda, morte de maldito, e nos perdoou. Que venceu a morte e nos dá a esperança de um dia vencermos a morte também e estarmos com Ele. Um novo povo, louvando eternamente este Salvador. Gratidão, ó Deus, porque o Senhor inspirou Paulo a escrever e manteve as Escrituras até hoje, para que dela pudéssemos aprender que Cristo é suficiente para a nossa vida. E é em nome dele, então, que nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém.